Irmãos, é uma alegria para nós nessa manhã, como vínhamos anunciando ao longo dos últimos meses, temos a grata alegria de receber nessa manhã Dr. Reverendo Joel Bick, pastor da Igreja Heritage Reformed nos Estados Unidos, no estado de Michigan. Ele é também chanceler, ele era presidente, mas chanceler do Seminário Puritano Reformado Teológico que fica naquele estado. E é conhecido de muitos de nós pelos mais de 120 livros que ele já escreveu, 120 livros, e outros 120 livros dos quais ele é o editor-chefe. Então eu estava conversando com ele, eu falei, pastor, 240 livros, quem encontra tempo para isso? Mas ele se alegra, ele tem dedicado a vida inteira dele em fazer o nome de Cristo conhecido, não só como um palestrante renomado internacional, mas também como um pastor de igreja local que ama suas ovelhas, de fácil acessibilidade, e que ama isso. Ele disse para mim que ele estava muito empolgado em estar conosco aqui hoje, porque não há nada mais precioso para ele do que o dia do Senhor, o dia em que ele pode estar com a igreja, adorando, cantando, louvando. E ao longo de toda essa semana, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo ali na nossa conferência, na Igreja Presbiteriana Nacional. Ele esteve falando lá na terça-feira, depois na quarta-feira ele falou na Igreja Presbiteriana de Taguatinga, a segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga, e aí vários temas ligados à piedade e como viver uma vida voltada para Deus. E hoje nós temos a grata alegria de recebê-lo aqui para uma dose dupla, tanto para o culto quanto para a escola dominical. Nós teremos uma aula única hoje com ele, em temas muito práticos para a família. E eu peço a você que, enquanto você recebe a palavra do Senhor nessa manhã, você também esteja em espírito de oração por ele, em espírito de oração por mim, como o tradutor dele, para que eu possa fazer um bom trabalho de traduzir adequadamente aquilo que ele tem para nós nessa manhã. Pastor, thank you very much for your time. I just introduced you to the congregation, and I hope that we can hear God through your life. Thank you so much. Bom dia. Bom dia. It's wonderful to be with you this morning. É uma maravilha estar com vocês nessa manhã. I'm honored to bring you God's word. E eu estou honrado de trazer a palavra de Deus a vocês. And I bring you the greetings of our congregation in Grand Rapids and from our seminary. E eu trago saudações da nossa igreja em Grand Rapids e também do pessoal do seminário. Many people there will be in prayer for us this morning. Muitas pessoas lá estão em oração por nós nessa manhã. Turn with me, please, to Luke 22. Por favor, abra a palavra do Senhor comigo em Lucas capítulo 22. We want to read from, ask Mateus to read from verse 24 through 34. Eu vou pedir ao Mateus para ler dos versos 24 ao verso 34. E nós vamos nos concentrar depois, principalmente nos versos 31 e 32. Hear the word of God. Por favor, ouça a palavra de Deus que diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. This past week, I've had the privilege of preaching a number of times in Brasilia about the theme of how we live to the glory of God. Nessa última semana eu tive o privilégio de pregar uma quantidade de vezes aqui em Brasília sobre o tema de como vivermos para a glória de Deus. We've been looking at it from several different aspects. Temos olhado para esse assunto sob vários diferentes ângulos.
but all of them around the sub-theme of holiness. Mas todos eles debaixo do subtema de santidade. We live to the glory of God by being holy out of the holy, holy, holy God, as we've sung this morning. Nós vivemos debaixo da glória de Deus por meio de ser santos, debaixo daquele que é santo, santo, santo nesta manhã. And so this morning we want to look at this theme from another perspective. Então, nesta manhã nós queremos olhar agora para este tema sob uma nova perspectiva. I want to show you that the Lord Jesus Christ receives all the glory because he meets all our needs. Eu quero te mostrar que o Senhor Jesus Cristo recebe toda a glória porque Ele atende a todas as nossas necessidades. Many years ago, in my ministry, a couple came to me, Há muitos anos atrás, no meu ministério, um casal veio até mim and the woman was very distressed. e a mulher estava muito perturbada. She said, I want to divorce my husband. Ela falou, eu quero divorciar-se do meu marido. And I said, why? Has he been unfaithful to you? E eu perguntei, por quê? Ele tem sido infiel a você? Oh, no, she said, but he doesn't meet all my needs. Ela falou, não, de forma alguma, é porque ele não atende todas as minhas necessidades. Well, when I tried gently to explain to her E quando eu tentei gentilmente tentar explicar para ela that no one person can meet all of our needs, que nenhuma pessoa de fato consegue atender todas as nossas not necessidades, even a husband or a wife, nem mesmo um marido ou uma esposa, she looked puzzled. ela ficou perplexa. He looked relieved. Ele ficou aliviado. Because you see, only Jesus Christ can meet all our needs. Necessidades. There was also a woman in my congregation who passed away a few years back, Também havia uma mulher na minha igreja que já faleceu alguns anos atrás, who was wonderfully converted when her husband read a sermon to her. que foi maravilhosamente convertida quando o marido dela leu um sermão para ela. And at the end of the sermon, she was weeping E ao final do sermão ela estava chorando, because she found the gospel. porque ela encontrou o evangelho. And she said to her husband, E ela disse para o seu marido, all our married life, you have been number one, em toda a nossa vida de casados, você tem sido o número 1. but now you're number two. Agora você é o número 2. And now I'll be a better wife to you when you are number two than when you were number one. E agora eu vou ser uma esposa melhor para você quando você é o número 2 do que quando você é o número 1. Because when you were number one, I expected everything from you. Porque quando você era o número 1, eu esperava tudo de você. I burdened you too much. Eu botei muito fardo sobre você. But now when you are number two, Agora que você é o número 2, my expectation is from the Lord. a minha expectativa vem do Senhor. And we can worship him E together. nós podemos adorá-lo juntos. And I'll be a better wife to you when you're number two than when you're number one. Então eu vou ser uma melhor esposa para você quando você é esse número 2 em vez do número 1. And that's true. Isso é verdade. So how is Jesus number one? Então como Jesus é o número 1? How does Jesus meet all our needs? Como Jesus atende todas as nossas necessidades? I want to suggest to you this morning Eu quero sugerir a você essa manhã that we often miss understanding the importance of the offices of que Christ. muitas vezes a gente não entende a importância dos ofícios de Cristo. Through his prophetical, priestly, and kingly office, Jesus meets our every need. Através dos seus ofícios profético, sacerdotal e real, Jesus atende todas as nossas necessidades. That's what I want to show you in this sermon. Isso eu quero mostrar para você nesse sermão essa manhã. And then in the Sunday school afterward, E depois na escola dominical, logo após o culto, I want to show you how fathers in particular, but with the help of the mothers, mas eu quero mostrar como então os pais, em particular, com a ajuda das mães, are to meet their families' needs também podem atender às necessidades das suas famílias, through the office bearing of Jesus, através dos ofícios que Cristo levou por nós, by being office bearers like him. sendo eles também pessoas semelhantes a Cristo nos seus ofícios no lar. So that fathers, as heads of the home, Então os pais, como cabeças dos seus lares, are to be prophets, priests, and kings in their own family, devem ser profetas, sacerdotes e reis nas suas famílias, modeling their fatherhood after the fatherhood of the triune God, modelando a sua paternidade de acordo com a paternidade do nosso Pai Celestial. and particularly after the triple office of Christ. E especialmente a partir dos 3 ofícios de Cristo. So that's where we're going this morning. Então é isso que nós vamos ver hoje de manhã. Now we can approach this topic from many different perspectives. Veja, nós podemos tratar desse assunto de várias formas, perspectivas diferentes.
I'm a systematic theology teacher. Eu sou um professor de teologia sistemática. We could easily approach it from that perspective. A gente poderia facilmente aproximar pelo ângulo da teologia sistemática. And we could turn to many texts in the Bible E a gente poderia olhar em vários textos da Bíblia that speak of Jesus as prophet, as priest, and as king. que falam de Jesus como profeta, como sacerdote, como rei. But sometimes theology is best taught through the stories of the Bible. Mas algumas vezes a teologia é melhor ensinada a partir das histórias da Bíblia. And I want to teach you how Jesus meets all our needs this morning from just using 2 verses in the Bible. E eu quero mostrar nessa manhã como Jesus atende todas as nossas necessidades a partir de apenas 2 versículos da Bíblia. Of a powerful part of the history of Jesus' relationship with his disciples. De uma cena poderosa de um relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. The verses are Luke 22, 31 and 32. Os versos em particular são os versos 31 e 32 de Lucas nessa manhã. Let's read them once more. Vamos lê-los mais uma vez, versos 31 e 32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. E o Senhor disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. So we want to look at Jesus meeting all our needs through his prophetic admonition. Então queremos ver agora de Jesus atendendo todas as nossas necessidades através da sua admoestação profética, Verse 31. verso 31, Through his priestly intercession. a partir da sua intercessão sacerdotal, Verse 32a. verso 32, a primeira parte, And through his kingly commission. e através da sua comissão real, Verse 32b. verso 32, a segunda parte. Jesus spoke these amazing words just after he inaugurated the holy sacrament that we call the Lord's Supper. Jesus falou essas palavras maravilhosas logo depois de ter inaugurado aquele maravilhoso sacramento que nós chamamos de a Ceia do Senhor. Can you imagine how disappointed the Lord Jesus was after he instituted the Lord's Supper Você consegue imaginar o quão desapontado Jesus ficou logo depois que ele inaugurou a Ceia do Senhor? and explained to his disciples that he was going to die for them? E explicou para os seus discípulos que ele estava a ponto de morrer por eles. It was a sacred moment, Era um momento sagrado, solemn moment. era um momento solene. But right after they shared the Lord's Supper for the very first time, Mas logo depois que eles compartilharam a Ceia do Senhor, logo pela primeira vez, you read in verse 24 that there was a strife among them. você percebe no verso 24 que houve uma discussão entre eles. They began to argue who's going to be the greatest apostle. Eles começaram a discutir quem seria o maior dos apóstolos entre eles. Oh, it must have been like a sword going through Jesus' heart. Nossa, deve ter sido como uma espada atravessando o coração de Jesus. They missed the whole point of the Lord's Eles Supper. perderam um ponto inteiro sobre a Ceia do Senhor. That we humble ourselves Que nós devemos nos humilhar and receive the gift of God through Jesus Christ. e recebemos o dom de Deus através de Jesus Cristo. And that we become servants E to nos him. tornamos servos do Senhor. And so Jesus then takes several verses to explain to them that the one who's the greatest is the one who is the biggest servant. Então Jesus leva então vários versículos para explicar para eles que aquele que é o maior tem que se tornar o servo de todos. And then Jesus begins to think about what's going to happen to his disciples as he goes to the cross. Então Jesus começa a pensar o que vai começar a acontecer com os discípulos à medida que ele vai para a cruz. And he sees with clarity that Satan is going to want to destroy them and divide them and scatter the troops. E ele vê com clareza que Satanás vai tentar destruir eles e espalhar as tropas do exército de Deus. That's actually comforting. E isso, na verdade, nos conforta. That Jesus knows about Satan. Que Jesus sabe sobre Satanás. The frightening truth is that the disciples were not aware of Satan's presence. A verdade assustadora é que, na verdade, os discípulos não estavam conscientes da presença de Satanás. The comforting truth is that Jesus was. A verdade confortadora é que Jesus estava consciente. And you see, Satan is ready to attack. Então, veja, Satanás estava pronto para atacar. And Satan aims, first of all, when he comes to destroy the people of God, at the leaders of the church. E o primeiro alvo de Satanás, quando ele vem para destruir o povo de Deus, são os líderes do povo do Senhor.
Here's Satan's reasoning. Veja o raciocínio de Satanás. I can't get at Jesus because he's going to suffer and die. Eu não posso atingir Jesus porque ele vai sofrer e vai morrer. I'll do my best to destroy him, Eu vou fazer o melhor que eu puder para destruí-lo, but he's going to get the victory. mas ele vai ter a vitória no final. So I'm going to destroy his followers. Então eu vou destruir os seguidores dele. And I'm going to begin with the leaders. E eu vou começar então com os líderes. I've already gotten Judas Iscariot. Eu já peguei Judas Iscariotes. Now I'm going to the top. I'm going to Simon Peter. Agora eu vou para o topo, agora eu vou em Simão Pedro. You know, wherever the apostles are listed in the four gospels, Simon Peter's name is always first. Veja, todas as vezes que os apóstolos são listados nos 4 evangelhos, o nome de Simão Pedro é sempre o primeiro. There was something about Peter, despite his impetuous character, Havia algo a respeito de Pedro, a despeito do seu caráter impetuoso, that he was a kind of natural leader. de que ele era de fato um líder natural. And so Satan is thinking, if I can get Simon Peter to fall, Então Satanás pensou, se eu conseguir fazer Pedro cair, that will do a great deal of damage for the cause of Christ. isso vai causar um grande dano na causa de Cristo. So Satan wants Simon Peter. Então Satanás queria a vida de Simão Pedro. And Jesus comes with prophetic warning. Então Jesus vem com um alerta profético. Simon, Simon, behold, Satan wants to have you. Ele falou, Simão, Simão, Satanás quer a sua vida. Now in the Bible, when you call someone's name twice, Veja, na Bíblia, quando você fala o nome de uma pessoa 2 vezes, basically it means pay special attention. basicamente significa preste atenção de forma especial. And we still have a little bit of that today. E nós temos um pouco disso hoje, não é? When we raised our children, Quando nós estamos criando nossos filhos, if I said to my son, Kelvin, Kelvin, se eu falar para o meu filho, Calvin, Calvin, by naming his name twice, he knew I meant something. se eu falar o nome dele 2 vezes, ele sabe que eu quero falar alguma coisa especial. So we live on a very busy road. Mas nós vivemos numa vida muito ocupada. When the children were very young, Quando as crianças são bem novas, we drew a chalk mark across our driveway. nós desenhamos uma linha de giz na nossa avenida da frente de casa. About 50 feet from the road. Na rua, na frente de casa, logo 15 pés, logo na frente de casa. And we took each one of the children to that chalk mark. E nós levamos cada uma das nossas crianças naquela linha de giz. And we got down on our knees E nós ajoelhamos ali. when they were about 3 or 4 years old. Quando eles tinham 3 ou 4 anos de idade, We looked them straight in the eyes. nós olhamos bem nos olhos deles Say, Calvin, Calvin, e falamos, Calvin, Calvin, don't you ever go across this line. nunca ultrapasse essa linha. Because if you go into the road, a car will hit you and you will die. Porque se você passar aqui e você for para a pista, um carro vai acertar você e você vai morrer. That's what Jesus is doing with Simon here. Isso é o que Jesus estava fazendo com Simão aqui. But he's done this before. Mas ele já fez isso antes. The double naming. Falar o nome 2 vezes. Martha, Martha, Marta, Marta, thou art careful and troubled about many things. você está preocupada com muitas coisas, But Mary has chosen the good part. mas Maria escolheu a melhor parte. Jerusalem, Jerusalem, you've destroyed the prophets I've sent to you. Jerusalém, Jerusalém, você matou os profetas que eu enviei a você. So this is the third time that Jesus uses the double naming concept in the Gospel of Luke. Então essa é a 3ª vez que Jesus usa esse artifício de falar o nome 2 vezes no Evangelho de Lucas. But this time it's actually a triple warning Mas na verdade, dessa vez é um alerta triplo. because he adds the word behold. Porque ele tem a palavra veja. And behold means pay special attention. E veja, ou eis, aqui significa preste atenção de forma especial. Simon, Simon, behold. Simão, Simão, veja, Listen to me. ouça a mim. Understand that Satan is out to get you. Entenda que Satanás está tentando pegar você. But actually, friends, Satan wants all of us. Mas a verdade, meus amigos, é que na verdade Satanás quer todos nós. He wants this man here as a leader of the church. Ele quer a mim como líder da igreja. He wants the elders, the deacons. Ele quer os presbíteros, os diáconos. He wants you, boys and girls. Ele quer vocês, crianças, Oh. meninos e meninas. The only way to live is to live your entire life to God. A única forma de viver é viver a vida inteira para Deus. But he wants to get you while you're young. Mas ele quer pegar você quando você ainda é jovem.
Because that's a very important time in your life. Porque esse é um momento muito importante na sua vida. You know what Martin Luther once said? Sabe o que Martinho Lutero falou uma vez? He said, "Give me children until they're 7 years old, and the Roman Catholics can have them for the rest of their life." Me dê as crianças até os 7 anos de idade delas, e os católicos romanos podem ter elas pelo resto da vida. Children, you need a new heart. Crianças, vocês precisam de um coração novo. You need to love Christ and hate sin from when you're very small. Vocês precisam amar a Cristo e odiar o pecado desde a sua tenra idade. Today you need to be born again. Hoje vocês precisam ser nascidas de novo. Because Satan wants to have you. Porque Satanás quer a vida de vocês. And he wants you teenagers. E eles querem vocês também adolescentes. He knows that the teen years are really the most important years of our life in some ways. Ele sabe que os anos da adolescência, em algum sentido, são os anos mais importantes da sua vida. Because our life trajectory is being formed. Porque a trajetória da nossa vida está sendo formada. Because we have to make major life decisions. Porque nós temos que tomar algumas decisões muito grandes de vida. Especially the upper teens. Especialmente os adolescentes mais velhos. Oh, if Satan can keep you unsaved for your upper teens, he will rejoice. Se Satanás conseguir manter você não salvo enquanto você é um adolescente mais velho, ele vai se alegrar com isso. And he wants you, parents. E ele quer você também, pais. He wants you so that you won't raise your children in a God-fearing way. Ele quer que vocês não criem os seus filhos nos caminhos do Senhor. And he can break the covenant mercies of God going from generation to generation. Ele quer tentar quebrar as misericórdias da aliança do Senhor que vão de geração em geração. And Satan will use every weapon in his arsenal to defeat us and destroy us. E Satanás vai tentar usar todas as armas do seu arsenal para tentar nos derrotar e nos destruir. And he can break us even at our weakest points. Ele pode nos quebrar até mesmo nos nossos pontos mais fracos. You see, Satan can't get into your mind and know exactly what you're thinking. Veja, Satanás não pode entrar na sua mente e saber exatamente o que você está pensando. He's not all-knowing like Jesus. Ele não é todo conhecedor ou onisciente como Jesus é. But Satan watches you. Mas Satanás nos observa. And he knows where you have weaknesses, where you could easily fall. E ele sabe aonde estão as nossas fraquezas e onde nós podemos cair facilmente. By watching your actions. Simplesmente por observar suas ações. And by hearing your words. E ouvir as suas palavras. Satan's like a good fisherman. Satanás é como um bom pescador. He knows how to bait the hook with worldliness and with things that may entice you, with the lusts of the flesh and the lusts of the eye. And he throws out the line to get you. Ele sabe como colocar a isca no anzol, essa isca que tem mundanismo e coisas que nos tentam, e ele lança esse anzol para tentar pegar você. You know, one time when my family was young, Veja, uma vez quando a minha família ainda era bem nova, I know next to nothing about fishing, eu não sabia nada sobre pescaria. but I thought I need to teach my son how to fish. Mas eu pensei, eu tenho que ensinar meu filho como pescar. So we were at a campgrounds. Então, a gente alugou uma área para poder pescar. And I took him fishing. E eu levei ele para fazer a pescaria. There were a lot of fishermen around us. Tinham vários pescadores ao nosso redor. I knew enough to put a worm on the end of the hook. Eu sabia o suficiente para colocar a minhoca no anzol. And how to cast a line. E como lançar a linha. No one was catching anything that day. Ninguém estava conseguindo pegar nada naquele dia. But as soon as my hook hit the water, mas assim que o meu anzol entrou na água, I felt a pull. Eu senti puxando. And I pulled in a good-sized fish. E eu peguei maybe that big. E eu peguei um peixe. Eu peguei um peixe desse tamanho. And all the fishermen came around me. E todos os pescadores vieram ao meu redor. And they said, "You caught a walleye. That's a special fish." E você pegou como se fosse um walleye. Esse é um peixe especial. I had no idea what I caught. Eu não sabia que peixe que era aquele. They said, "What did you use?" E eles falaram, o que você usou no seu anzol? I said, "A worm." Eu falei, uma minhoca. They said, "You caught a walleye with a measly little worm?" Ele falou, você conseguiu pegar um walleye com uma minhoca mísera? Yeah. Eu falei, sim. And you see, Satan, it's embarrassing how small a temptation Satan can present to us, and we fall so quickly. Veja, é constrangedor como Satanás consegue usar uma minhoca mísera muitas vezes e a gente cai como peixe. Particularly in our areas of weakness. Particularmente nas áreas nossas de fraquezas. J.I. Packer put it this way. J.I. Packer colocou da seguinte maneira.
all Satan's temptations are like welcome billboards along the highway that leads us to destruction. Todas as tentações de Satanás são como outdoors na avenida que nos atraem para a sua cidade de tentação e destruição. And a Puritan put it this way. E um puritano colocou da seguinte maneira: In every temptation there is a spark of hell. em todas as tentações existe um brilho do inferno. So Jesus lovingly warned Simon Peter. Então Jesus amorosamente alertou Simão Pedro. But Simon Peter just brushes past the warning. Mas Simão Pedro simplesmente ignorou aquele aviso. Look at verse 33. Veja no verso 33. Peter says, Lord, basically, don't worry about me. Ele falou: Senhor, nem precisa se preocupar comigo. I'm ready to go to prison for you. I'm ready to die for you. Eu estou pronto para ir para a prisão com o Senhor. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. He doesn't realize his danger. Ele não percebe o perigo. Take heed. If you think you stand and you think you're strong in yourself, the Bible says, you will fall. Aquele que pensa que está de pé, aquele que pensa que é forte o suficiente, você vai cair. We need to know our dangers. Nós precisamos conhecer os nossos perigos. We need to understand Satan's devices. Nós precisamos entender as estratégias de Satanás. We need books like that great classic by Thomas Brooks, Precious Remedies Against Satan's Devices. Nós precisamos de livros bons que nos alertem como isso, como aquele do Thomas Brooks, Os Remédios Divinos contra as Estratégias de Satanás. So Satan comes, you see, to get you. Então Satanás vai vir para pegar você. And if he has you and you're not saved, he wants to keep you. E se ele pegar você quando você não é salvo, ele quer manter você desse jeito. But what does he want to do with us? Mas o que ele quer fazer com a gente? Well, look at the text. Dê uma olhada no texto. He wants to sift us as wheat. Ele quer nos ceifar como a palha. And what does that mean? E o que isso significa? Well, in biblical times, farmers usually had a farmhand. Veja, nos tempos bíblicos, os fazendeiros normalmente eles tinham uma foice. And they would use to thresh out the wheat, they would use an instrument called a sieve with a long, narrow handle and a wide scoop. E normalmente eles tinham um tipo de foice que eles usavam muito específica para poder juntar a palha, que ela tinha um cabo bem longo e a área do metal era bem larga. And they would scoop up a mixture from the threshing floor. E eles pegavam uma porção daquele chão que estava sujo. They would shake it back and forth. E eles sacudiam de um lado para o outro. So the dust and the dirt would fall to the ground. Então o pó e a areia iam cair no chão. Then they would shake it up and down. Depois eles sacudiam aquilo de cima para baixo. So that the straw and the chaff would rise to the surface. Então a palha ia subir para o topo mais alto. And Satan's idea was that would then choke the wheat that would be in the bottom of the sieve. E a ideia de Satanás então é que aquilo iria sufocar as raízes que estavam na parte de baixo. So that the graces of God in the believer would be hidden and choked. Então assim as graças de Deus no crente seriam sufocadas quando Satanás faz isso com a gente. Satan wants to bring the evil, the remaining sin in our personality, the straw and the chaff to the surface. Satanás quer trazer para o topo de nós a maldade e a que permanece ainda em nós. And to bury the wheat. E ele quer sufocar toda a raiz. And he tries to do that by bringing you into his sieve. E ele quer fazer isso ao trazer você para dentro dessa foice dele. And we don't always do too well when we're in the sieve of Satan, do we? E a gente não consegue entender muito bem quando a gente já está dentro dessa foice de Satanás, não é? Nor do the Bible saints. Veja, os santos da Bíblia também não percebiam. When Peter was just in a little while in the sieve of Satan, the servant girl was challenging him. He said, I don't even know the man, and he began to curse. Quando Pedro estava ali já dentro da foice de Satanás, ele começou a falar, eu nem conheço essa mulher direito, e ele começou a reclamar. When Job was in Satan's sieve, he first did very well. He said, the Lord's given, the Lord's taken away. Blessed be the name of the Lord. Quando Jó estava dentro da foice de Satanás, ele começou muito bem. No início ele falou, bendito seja o nome do Senhor. Ele começou a bendizer o nome de Deus. But if you turn over one page of the Bible, Mas quando você já vira para o segundo capítulo de Jó, by chapter 3, he's cursing the day he was born. na verdade no capítulo 3, ele já estava amaldiçoando o dia em que ele nasceu. When Abraham was in Satan's sieve, he said, Sarah is my sister. Quando Abraão estava dentro da foice de Satanás, ele disse, Sara é a minha irmã.
When Jacob was in Satan's sieve, he said, all these things are against me, when they really were all for him. Quando Jacó estava na foice de Satanás, ele falou, nossa, todas essas coisas que são contra mim, quando na verdade elas eram favoráveis a ele. And you and I often don't do any better. E muitas vezes eu e você não somos melhores do que esses. In our flesh dwells no good thing. Porque na nossa carne não habita bem algum. We need to realize how powerful of an enemy Satan is. Nós precisamos perceber o quão poderoso Satanás é como nosso inimigo. But also we need to realize how much indwelling sin is still in our own Mas hearts. também temos que perceber o tanto de pecado que ainda habita nos nossos corações pecadores. The heart is deceitful and desperately wicked. O coração é enganoso e desesperadamente Who corrupto. can know it? Quem pode conhecê-lo? But praise be to God, we also need to understand how powerful Jesus is to counteract the devices of Satan. Mas glórias sejam dadas ao Senhor, porque nós precisamos reconhecer o quão poderoso Jesus é também para contra-atacar as estratégias de Satanás. And with our weak hearts and with our powerful enemy, we must take refuge to Christ to help E us. com os nossos corações fracos e com esse inimigo poderoso, a gente precisa se refugiar em Jesus para nos ajudar. And when he warns us, we must appreciate that. E quando ele nos alerta, a gente tem que dar ouvidos a isso. Boys and girls, when your dad and your mom warn you about something Meninos e meninas, quando o papai e a mamãe alertam vocês sobre alguma coisa, and say no to you, e eles falam não para você, do you appreciate that? você ouve isso com atenção? You see, they really want your best. Veja, eles realmente querem o seu bem. They want to keep you from problems Eles querem evitar que você tenha and problemas from sinning e de pecar and from destroying yourself. e de se destruir. You need to love your mom and dad Você precisa amar o papai e a mamãe, also when they warn you. também quando eles te dão alertas. We need to love the Lord Jesus Christ for his warning. Nós precisamos amar o Senhor Jesus Cristo pelos alertas dele a nós. He's our prophet to teach us in 1,000 ways. Ele é o nosso profeta para nos ensinar de inúmeras maneiras. But a big part of the prophetical calling was also to warn sinners not to go down the broad road to Mas destruction. uma grande parte do chamado profético era alertar os pecadores para que eles não fossem dentro desse caminho largo do pecado. So Jesus meets all our needs by teaching us positively, but also by warning us negatively. Então Jesus atende todas as nossas necessidades, tanto ao nos ensinar positivamente, quanto ao nos alertar contra as coisas negativas. He warns us about the sieve of Satan. Ele nos alerta contra a foice de Satanás. Now, it doesn't mean that the sieve of Satan always means afflictions. Veja, não significa que essa foice de Satanás são sempre as aflições. Maybe you have your own business Talvez você tenha o seu próprio negócio. and your business is prospering. Talvez o seu negócio esteja prosperando. And you say, the Lord is greatly blessing me. E você fala, nossa, Deus está me abençoando grandemente. But you could be in the sieve of Satan at the same time. Mas você pode estar na foice de Satanás ao mesmo tempo. He has a sieve of prosperity as well. Porque ele também tem uma foice de prosperidade. If he can get you to put your whole heart into your business Se ele consegue fazer você colocar todo o seu coração no seu and to negócio backslide from him in your internal e essence, se afastar de Cristo na sua essência interior, he rejoices ele se alegra com isso. and he has you. E ele tem você. So there are all kinds of sieves, all kinds of traps that Satan lays for us Então existem todos os tipos de foice, todos os tipos de armadilha que Satanás coloca no nosso caminho, according to our own personalities. de acordo com as nossas próprias personalidades. In fact, sometimes when we think we've solved a certain problem, Na verdade, algumas vezes quando a gente acha que a gente resolveu alguns problemas, or we think we've conquered a certain sin, ou quando a gente acha que a gente já conquistou algum pecado, Satan is still one step ahead of us. Satanás às vezes está um passo adiante de nós. Someone put it this way: Uma pessoa colocou da seguinte forma: when we kick him out the front door of our heart, he comes around and enters the back door of our home. quando ele chuta você pela porta da frente da sua casa, ele já dá a volta e entra pela porta dos fundos. Let me illustrate that a Deixa eu moment. tentar ilustrar isso para você. I once heard about a farmer. He grew watermelon. Uma vez eu ouvi sobre um fazendeiro e ele fazia cultivo de melões. And for about 2 weeks, every night there were some thieves that came into his watermelon patch and stole watermelon. Na verdade, melancias. E toda noite, durante um tempo, alguns ladrões vinham e roubavam parte das suas melancias. So he thought, I'm going to fix them. E ele falou, então eu vou dar um jeito nisso. He put out a sign Ele colocou uma placa in the middle of the watermelon patch. bem no meio do lugar das melancias. Warning,
Ele colocou alerta. One of these watermelon have been poisoned. Uma dessas melancias foi envenenada. And for 2 weeks, there were no watermelons stolen. E por 2 semanas não houve nenhuma melancia que foi roubada. And then one day he walks into his watermelon patch. E então um dia ele entra ali no plantio de melancias And there's a sign beside his sign. e tem uma placa do lado da placa dele. Warning, Alerta! 2 of these watermelon have been poisoned. 2 dessas melancias foram envenenadas. And he has to throw away the whole patch. E agora ele teve que jogar fora todas as melancias dele. Satan is like that. Satanás é assim. You think you've resolved one sin and he tempts you in another way. Quando você acha que você já resolveu um pecado, Satanás tenta em outra área. But here's the beautiful thing. Mas aqui existe a coisa mais maravilhosa. Jesus doesn't only teach and warn us as a prophet. Jesus não apenas nos alerta como um profeta. He also sacrifices his life for us. Ele também sacrificou a vida dele por And nós. prays for us E se entregou por nós. as a priest. Como um sacerdote. And so I'm so glad that our text doesn't end at the end of verse Então eu 31. fico tão feliz que o nosso texto não termina no final do versículo 31. You notice the first word of verse 32. Você percebeu a primeira palavra do verso 32? But. Mas. There's someone who stands against Satan. Existe alguém que está no caminho contra Satanás. Someone who's almighty. Alguém que é todo poderoso. Satan is a fallen angel. Satanás é um anjo caído. He's a creature of Christ. Ele é uma criatura de Deus. Christ is the almighty God. Mas Cristo é o Deus todo-poderoso. But I. Eu. And in the Greek it's an emphatic tense. E aqui existe no grego uma ênfase nesse eu. You could best translate it this way. Você poderia traduzir da seguinte forma: But I myself, mas eu mesmo, the Lord of glory, o Senhor da the glória, creation of the world, o Criador do mundo, the Savior of sinners, o Salvador dos the pecadores, almighty o God, Deus todo-poderoso, I myself have prayed for you. eu mesmo intercedi por você. Now here's the interesting thing. Agora tem aqui a parte interessante. Jesus, when he says I prayed for you, he uses a word different than the word Satan wants to have you. Aqui Jesus, quando ele usou a palavra eu roguei por você, ele usou uma palavra diferente de quando Satanás disse que queria a vida de Pedro. You see, the word for Satan's usage is very, very strong. Veja, a palavra que Satanás usou, essa palavra vos reclamou, é uma palavra muito, muito It's forte. the strongest Greek word for I want you. É a palavra mais forte no grego para eu quero alguma coisa, eu quero você. But Jesus says, I have prayed for you. Mas Jesus disse, eu roguei por você. I have a right to you. Eu tenho um direito sobre você. Now listen carefully. Veja, atentamente. So Satan wants to have us the same way that he wanted to have Job. You remember that story. Veja, Satanás nos quer do mesmo jeito que ele queria a Jó. And he thinks he has a right to you and me because we're sinners. E ele acha que ele tem direito sobre nós porque nós somos pecadores. And God is holy. E Deus é santo. Satan himself fell from heaven. O próprio Satanás caiu do céu. And he never received an opportunity to be saved. E ele nunca recebeu uma oportunidade para ser salvo. He knows how holy God is. Ele sabe o quão santo Deus é. He knows that God can't commune with sinners. Ele sabe que Deus não pode ter comunhão com o pecado. So he thinks he has a right to have Então you. ele acha que ele tem o direito de ter você. But as a priest, Jesus came to suffer and die for you, dear believer. Mas como sacerdote, Cristo veio para morrer no seu lugar, meu querido And pecador. Jesus has earned the right with his holy Father as judge to have you. E Jesus ganhou o direito como seu santo pai, como juiz, de ter você. So Satan wants you, but Jesus has the rightful claim upon you. Então Satanás quer você, mas Jesus é quem tem o direito legítimo sobre você. And so now at the right hand of the Father, he prays for you that your faith fail not. Então, à destra do Pai agora, Jesus está sentado orando por você para que a sua fé não falhe. And this is a glorious thing. E isso é uma coisa gloriosa. The intercession of Christ, I believe, is the most underrated doctrine in all the Bible. A intercessão de Cristo é provavelmente uma das doutrinas menos apreciadas em toda a Bíblia. Hebrews 7:25 says, he ever lives to make intercession
for us. Hebreus 7:25 diz que ele vive para sempre para fazer intercessão por nós. Think about that a moment. Pense sobre isso um pouquinho. He ever lives. That means second by second by second. Significa que segundo após segundo após segundo ele faz isso. He's praying for Ele- every believer. Ele está orando por cada crente. He has the infinite capacity to pray for all his millions of children at the same time. Ele tem a capacidade infinita de orar pelos seus milhões de filhos ao mesmo tempo. To pray for them as a large multitude no man can number. De orar por eles como uma multidão tão larga que ninguém pode nem contar. But being infinite God, Mas sendo um Deus infinito, he can pray for you, he does pray for you individually as if you were his only child. ele pode e ora por você individualmente como se você fosse o único filho dele. This is amazing. Isso é maravilhoso. So Jesus out-desires Satan. Então Jesus tem um desejo mais forte do que o desejo de He Satanás. outprays Satan. Ele ora mais forte do que Satanás. He says, Father, keep them from the evil one. Ele fala, Pai, guarde eles, a cada um deles, do mal. He's praying for you as your advocate in heaven. Ele está orando por você como seu advogado no céu. The ever-blessed Emmanuel Aquele Emanuel que é sempre bendito. is pleading for you on stronger grounds and with stronger claims than the devil. Ele está clamando por você num fundamento mais sólido e numa declaração mais sólida do que o próprio Satanás. Satan is mighty, but Jesus, hallelujah, is almighty. Satanás é poderoso, mas Jesus, aleluia, é o todo-poderoso. So you turn your life over to him, Então você se volta para ele. and he meets all your needs as a praying high priest. E ele atende todas as suas necessidades como um sacerdote seu. He's glorious. Ele é glorioso. Glorious in his sacrifice. Ele é glorioso no seu sacrifício. Glorious in his priestly intercession. Ele é glorioso na sua intercessão sacerdotal. He meets all your needs as high priest. Ele atende todas as suas necessidades como seu sumo sacerdote. What a glorious Redeemer he is. Mas que glorioso redentor ele é. Now, what exactly does he pray? Mas o que exatamente Jesus ora? It's very interesting. Isso é muito interessante. He doesn't pray that Peter's self-leadership won't fail. Ele não ore para que a liderança de Pedro simplesmente não fale. He doesn't pray that Peter's self-righteousness won't fail. Ele não ora para que a autojustiça de Pedro não fale. He doesn't pray that anything about Peter himself won't fail. Ele não ora para que nada a respeito de Pedro não venha a falhar. But he prays that his faith won't fail. Mas ele ora para que a fé de Pedro não fale. Isn't that interesting? Isso não é interessante? Why faith? Por que a fé? Well, because faith has only one object. Porque a fé só tem um objetivo. It's Jesus. É Jesus. And so, Jesus, as the Puritan Matthew Henry put it, Então Jesus, como Matthew Henry colocou o puritano, Jesus honors faith the most because faith honors Jesus the most. Jesus honra a fé ao máximo porque a fé honra Jesus ao máximo. And even when a believer is backsliding, Até mesmo quando um crente está se afastando, as terrible as that is, enquanto isso seja terrível, faith will never die. a fé nunca morre. It may seem buried for a Ela while, pode parecer ocultada por um tempo, but you see, it will never die. mas ela nunca morre. Because Christ prays for you that your faith won't fail. Porque Jesus ora por você para que a sua fé não fale. Satan cannot destroy that noble grace that we call saving faith in the heart of the believer. Satanás não pode destruir essa graça nobre que nós chamamos de fé salvadora que foi dada ao coração do crente. He cannot destroy that faith that works by love, Ele não pode destruir essa fé que opera pelo amor, that produces hope, que produz esperança and that is the heart of all true godliness. e que é o coração de toda piedade. That faith that clings and cleaves to Christ, Essa fé que se apoia e se vincula em Cristo, that hangs upon que Christ, se pendura em Cristo, that cannot but love God, que não pode senão amar a Deus, that cannot but trust His promises, que não pode senão confiar em suas promessas, that cannot not believe that Jesus meets all my needs. que não pode deixar de crer que Jesus atende todas as nossas necessidades. And so Jesus says, Então Jesus disse o seguinte: I myself have prayed for you that your faith fail not. eu mesmo tenho rogado a Deus para que a sua fé não falhe. And in Greek, the word fail is ekleipo, which
we get in English the word eclipse. E no grego, a palavra falhar, ela é um tipo de eclipse que de fato significa essa palavra eclipse. Sometimes you have the eclipse of the moon or the eclipse of the sun, Algumas vezes você tem o eclipse da lua ou o eclipse do sol. meaning that you can't see the sun right now or you can't see the moon. Significa que você não consegue ver o sol agora, ou não consegue ver a lua. But Jesus says, no, that's impossible. Mas Jesus falou, não, veja, isso é impossível. I will keep faith alive in my people Eu vou manter a fé viva no meu povo, by interceding for them por meio de interceder por eles, every single moment. a cada segundo. So I will use even Satan's temptations, Então eu vou usar até a mesma tentação de Satanás. and I will turn them on their head E eu vou virar ela de cabeça para baixo, to make my people need me para fazer o meu povo precisar de mim. and to overturn Satan's devices. E eu vou transformar os dispositivos de Satanás, So that my prayers will always be effectual. para que as minhas orações sejam sempre eficazes. And I will always get the victory over Satan. E eu sempre vou ter a vitória sobre Satanás. Father, I know thou hearest me always. Pai, eu sei que o Senhor me ouve sempre. So Calvin makes an amazing statement. Então João Calvino fez uma declaração maravilhosa. He says this: Ele disse o seguinte: even the devil can sometimes act as a good physician for us. até mesmo o diabo algumas vezes pode agir como um grande médico em nosso favor. Because the fruits of the devil's temptations are often just the opposite of what he wants. Porque os frutos das tentações de Satanás muitas vezes se tornam o oposto daquilo que ele mesmo gostaria. So that we realize his devices. Porque nós acabamos percebendo as estratégias dele. And we fly to Christ, E a gente corre para Cristo, which is the best place in all the world to be. que é o melhor lugar em todo mundo para se estar. So what does Jesus do? Então o que Jesus faz? Well, as that great intercessor, Como o nosso grande intercessor, he finishes the work of the farmhand ele finaliza o trabalho do fazendeiro and overturns Satan's work. e transforma essa obra de Satanás. Because a good farmhand didn't only let the straw and the chaff come to the surface. Porque uma boa foice não simplesmente levanta a palha junto com a poeira, He also reached in and took out the straw mas ele também vai e pega essa palha and e, blew away the chaff e sopra toda essa poeira, so that only the wheat remained. mas para que apenas as raízes possam permanecer. So you see, that's what Jesus does. É isso que Jesus acaba fazendo. He uses even the devices of Satan Ele usa até as próprias estratégias de Satanás to mature his own people, to Para- mature his wheat, para amadurecer o seu próprio povo, amadurecer o seu próprio trigo, so that the dust and dirt are removed, para que o pó e a poeira sejam the removidos, straw and chaff are removed, para que toda a palha e toda coisa que atrapalha seja and his own removida, work abides. e para que o seu trabalho, sua obra permaneça em nós. And the book of Amos puts it this E way. o livro de Amós fala sobre isso. Amos 9, verse 9. Amós capítulo 9, versículo 9. Not the smallest grain of wheat shall fall upon the earth. Porque nem mesmo o menor dos grãos de trigo cairá sobre a terra. Jesus won't lose one of his own. Jesus não vai perder nenhum dos seus. He's the priest Ele é o sacerdote who meets all our needs. que atende todas as nossas Through necessidades. dying for us. Por meio de morrer por nós. Through living for us. Por meio de morrer, de viver para nós. interceding for us and keeping us. E interceder e nos manter de pé. No man shall pluck them out of my hands. Ninguém pode arrancá-los das minhas mãos. He will keep the feet of his saints. Ele vai manter os pés dos santos de pé. Hallelujah. Aleluia. Now, he's not only prophet and priest to meet all our Mas needs. ele não é somente o nosso profeta e o nosso sacerdote que atende nossas necessidades. He's also king. Ele é também o nosso rei. Look at the last part of verse 32. Veja em Lucas, capítulo 24, última parte do versículo 32. And when thou 22. art converted, which here means when you are repentant, strengthen your brethren. Lucas 22, 32 e 34. E quando você estiver arrependido, fortaleça os seus irmãos. Versículo 32. Now, Peter did fall, Veja, Pedro de fato caiu. and we're not going to minimize that sin. It was a bad sin. E a gente não tem nem como minimizar esse pecado. De fato, foi um pecado muito ruim. Denying the Lord is a terrible thing. Ele negou o Senhor e isso é algo terrível. But Jesus brought him to repentance. Mas Jesus o trouxe ao arrependimento. And how did he do that? E como que Jesus fez isso? Actually, with one look. Apenas com um olhar. Peter is there in the hall of Caiaphas. Veja, Pedro estava ali no saguão de Caifás. He's washing his hands Ele estava lavando suas mãos, over a fire of coals. ali aquecendo suas mãos perto de uma pequena fogueira. And guess what?
E veja o que aconteceu. Jesus, remember that, boys and girls? Jesus walks through Lembra, crianças? Jesus passou por Pedro and gives him one look. e deu a ele apenas uma olhada. And Peter goes out and weeps bitterly. E Pedro foi lá e foi chorar amargamente. I have a brother and sister with 13 children. E veja, eu tenho um irmão e uma irmã que tem 13 filhos. And my sister-in-law, E minha cunhada, she has so much love for those children. ela tem tanto amor pelos filhos dela, But she also was a strong disciplinarian to keep all the children in line. mas ela também disciplinava eles de maneira muito rigorosa para mantê-los na linha. The kids never messed around with my sister-in-law. Os filhos dela nunca brincavam e bagunçavam quando ela estava por perto. And one day I was in their house, E uma vez eu estava na casa deles, sitting in the living room, estava sentado na sala de estar, and then there was the big table in the dining room, e tinha ali a mesa grande na sala de jantar, and then there was the kitchen. e tinha a cozinha. It was all open. Estava tudo aberto. And there was a bowl of cookies, boys and girls, on the kitchen table. E tinha uma jarra de biscoitos bem na mesa da cozinha. And one of the boys, he was maybe 6 years old, E dos meninos, talvez ele tinha 6 anos de idade, I saw him come into the dining room. eu vi ele vindo para dentro da sala de jantar. And his mother was in the kitchen. She was preparing supper. E a mãe dele estava ali na cozinha preparando o jantar. And it was about 5 o'clock in the afternoon. E era mais ou menos 5 horas da tarde. And that boy knew he shouldn't take a cookie just before supper. E aquele menino sabia que ele não podia pegar um cookie antes do jantar. And he looked guilty coming into the room. E ele tinha aquela cara de culpado quando ele entrou na sala. And he's watching his mother. E ele ficou olhando para a mãe dele. He quietly climbs into a chair. E ele foi silenciosamente subiu na cadeira. He reaches out his hand to Ele, take the cookie. ele esticou o braço para pegar o biscoito. And boys and girls, you know your moms have eyes in the back of their head E too, crianças, right? vocês sabem que a mãe de vocês tem olhos atrás da cabeça, né? And suddenly his mother turns around. E ela de repente virou. E ela fez aquela cara. And the boy his hand just froze. E a mão dele simplesmente congelou. And he pulled it away very E slowly. ele tirou ela devagarzinho. He slipped off the chair. E ele saiu da cadeira. He walked away. E ele foi embora. They never said a word to each other. Ela não falou nunca nenhuma palavra. But you see, that was a look of don't you dare. E aquele era o olhar de nem pense nisso. But Jesus' look Mas o olhar de Jesus was a mixture. era uma mistura. It was a look of rebuke. Veja, era um olhar de reprovação. Peter, you don't know me? Pedro, você não me conhece? Really? You're going to swear that you don't know me? Sério, você vai dizer que você não me conhece? When I am your life? Quando eu sou a sua vida? When I'm your savior? Quando eu sou seu salvador? But also there was love in his eyes. Mas também havia amor no seu olhar. I love you still, Peter. Eu te amo, Pedro. And I'm bringing you to repentance right now, Peter. E eu vou trazer você ao arrependimento agora mesmo, Pedro. And Peter feels the power of that look. E Pedro sentiu o poder daquele olhar. Neither one say one word to each Nenhum other. deles falou nenhuma palavra um para o outro. And Peter walks E away, Pedro foi embora, weeping, chorando, weeping bitterly. chorando amargamente. I've denied the Lord who's bought me. Eu neguei o Senhor que me comprou. He's broken, Ele estava quebrado, but he had to be broken. mas ele tinha que ser quebrantado. One of the Puritans once said, Um dos puritanos falou da seguinte forma: God will seldom use someone greatly until he's broken them deeply. Deus raramente vai usar uma pessoa até que ele tenha quebrantado essa pessoa totalmente. Peter was standing too tall. Pedro estava se achando muito alto. He was the lead apostle. Ele era o líder dos apóstolos, But now he's unworthy to be an apostle. mas agora ele não tem nem mérito para ser um apóstolo. And that's when God can use him the most. E agora é quando Deus pode usá-lo ao máximo. That's why Jesus restores him E é por isso que Deus o restaurou privately privativamente, when he arises from the dead. quando ele ressuscitou dos mortos. The Lord has appeared unto Simon, the Bible says. A Bíblia diz que Jesus apareceu para Simão Pedro. All the other 9 appearances post-resurrection of Jesus are detailed for us. Todas as outras 9 aparições de Jesus após a sua ressurreição são detalhadas para nós. But the one to Simon, we have no details. Mas aquela com Simão Pedro nós não temos muitos detalhes. Why not? Por que não? It was too sacred. Era muito sagrado. Too sacred. Era muito sagrado. Jesus and Peter embracing one another. Jesus e Pedro abraçando um ao outro.
The tears of them both falling on each other. as lágrimas rolando pelos rostos de ambos. The Senhor, Lord appeared to the denier, o Senhor apareceu para aquele que o negou, to the cursor, para aquele que reclamou and said, I forgive you, Peter. e disse: eu te perdoo, Pedro. I've been praying for Eu you. estou orando por Your você. faith will not fail. A sua fé não vai falhar. But he has to be restored publicly. Mas ele tinha que também ser restaurado publicamente. Simon, do you love me more than these? Simão Pedro, você me ama mais do que esses. Simon, 3 times. Simão, 3 vezes. Oh Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Ó Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Feed my little lambs. Apacenta as minhas pequenas ovelhas. Feed my older lambs. Alimenta minhas ovelhas mais velhas. Feed my mature sheep. Alimenta minhas ovelhas mais maduras. I can use you now, Simon Eu Peter. posso usar você agora, Simão And I Pedro. commission you privately and publicly. E eu o comissiono tanto privativamente quanto publicamente. Go out and be my servant. Vai, seja meu servo. Go out and proclaim my name. Vai, proclame meu nome. Go out and strengthen the brethren. Vai, fortaleça os irmãos. And he did. E ele fez isso. Who stood up just a few weeks later on the day of Pentecost? Quem ficou de pé logo alguns dias depois do dia de Pentecostes? The same Peter, O mesmo Pedro, who was afraid of one little servant girl. que estava com medo de uma pequena serva. Now that Peter is not afraid of all the enemies who are saying, Agora you guys are drunk. Agora Pedro não tem medo de nenhum desses inimigos que viram e dizem: vocês estão bêbados. No, says Peter. Não. Let me preach to you the name of Jesus Christ. Deixe-me pregar para vocês o nome de Jesus And he Cristo. preaches Christ's death. He preaches Christ's E resurrection. ele pregou a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. And he tells that huge crowd, E ele vira para toda essa multidão: you are guilty. vocês são culpados. You have slain the Lord of glory with your own hands. Vocês mataram o Senhor da glória com as suas próprias mãos. And 3,000 people get E saved. 3.000 pessoas foram And they salvas. cry out, men and brethren, what shall we do? E eles dizem: agora o que devemos fazer? Repent and believe in Christ alone. Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. Peter is strengthening the church. Pedro estava fortalecendo a igreja. And who went on to strengthen the church all throughout the book of Acts together with the Apostle Paul? E quem passou a fortalecer durante todo o livro de Atos a igreja junto com o apóstolo Paulo? Simon Peter. Simão Pedro. Oh, yes, he stumbled once or twice more. Sim, claro, ele tropeçou ainda uma ou duas vezes. But he was a co-leader with Paul, strengthening the brethren in the church. Mas ele se tornou um líder sólido junto com Paulo, fortalecendo os irmãos da igreja. Who wrote those 2 beautiful epistles that begin with these words, we are kept by the power of faith? Quem foi que escreveu aquelas 2 lindas epístolas que começam: nós somos mantidos pelo poder da fé Unto salvation. para a salvação? Simon Peter, Simão Pedro, strengthening the brethren. fortalecendo os irmãos. Who writes in those epistles, be aware of Satan who goes about as a roaring lion to destroy you? Quem foi que escreveu nessas epístolas: cuidado com Satanás, que é um leão que anda ao nosso derredor? Simon Peter. Simão Pedro. You see, God could use Simon Peter now better than ever before. Veja, Deus agora podia usar Simão Pedro bem melhor do que antes. And so Jesus meets all our needs as prophet, as priest, as king. Então Jesus atende todas as nossas necessidades como profeta, como sacerdote, como rei. As king, he rules us, he guides us. Como rei, ele reina sobre nós, ele nos guia. And he uses us. E ele nos usa. And he sends us back out into the world to be prophets, priests, and kings to others. E ele nos envia em relação ao mundo para sermos profetas, sacerdotes e reis. You see, when we are regenerated, Veja, quando nós somos regenerados, we are restored into the prophetical, priestly, and kingly office. nós somos restaurados nesse ofício profético, sacerdotal e real. We'll talk in the next hour about what that means for Nós fathers. vamos falar na escola dominical, na prática, como a gente faz isso. But it applies to every single believer. Mas isso se aplica a cada dos cristãos. Let me illustrate that. Deixa eu tentar ilustrar isso para você. So when I was 16, I had a brother who was 19. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha um irmão que tinha 19 anos. And he came into my bedroom one day E um dia ele veio no meu quarto and he said, I have figured out what all of life is about and I can say it in one word. e ele virou para mim e disse: agora eu já entendi o que a vida inteira é e eu consigo resumir isso numa palavra para você. I said, one word, that's amazing. What is it? Eu falei: nossa, numa palavra? Me diz então o que é. He said, service. Ele falou: serviço. I said, service? Eu falei: serviço? Explain. Me explica. Well, he said it's like this. Ele falou: é o seguinte.
We were created in the image of God in knowledge, righteousness, and holiness, Nós somos criados na imagem de Deus em justiça, em conhecimento e santidade. so that we could be prophets, Para que nós possamos ser profetas, knowledge, conhecimento, we could be priests, que righteousness, sacerdotes, justiça, and we could be kings, e holiness, que possamos ser reis, santidade, to God. para Deus. But when we fell, we lost all three of those offices. Mas quando nós caímos, nós perdemos todos esses 3 ofícios. But when we get restored, Mas quando nós somos restaurados, then Jesus is our prophet, priest, and king. então Jesus agora é o nosso profeta, sacerdote e rei. And he teaches us to be prophets, priests, and kings again. E ele nos ensina de novo como sermos profetas, sacerdotes e reis. And so we need to be prophets to tell others about him. Então a gente precisa ser profetas para dizer a outros a respeito We dele. need to be priests to pray for others. A gente precisa ser sacerdote para orar por eles. And we need to be kings to guide others in the right way. E a gente precisa ser reis para guiar outros no caminho correto. And just as in paradise, before we fell, we were serving God, we were serving each other, Adam and Eve, and we were serving creation by keeping the garden. E assim como antes da queda nós estávamos servindo a Deus e Adão e Eva estavam servindo um ao outro e eram chamados a cuidar do jardim, So when we get born again, we come to understand that life is all about service. então quando a gente é nascido de novo, a gente passa a entender que tudo na vida é sobre serviço. How can I serve to the glory of God? Como eu posso servir para a glória de Deus? How can I serve my neighbor? Como eu posso servir o meu How próximo? can I serve my family? Como eu posso servir minha família? And we come to understand from the depths of our heart, it is better to give than to receive. E a gente começa a entender do fundo do nosso coração que é melhor dar do que receber. So life is all about being an office bearer for Jesus. Então a vida inteira é sobre sermos aqueles que carregam os ofícios de Cristo para Ele And serving. e que servem a Ele. And I looked at my brother. E aí eu olhei para o meu irmão I said, yeah, that sounds pretty e good. falei, parece legal. 50 some years later, 50 that anos depois. sounds very good. 50 anos depois, isso me parece completamente correto. What gives you true joy in life? O que lhe dá realmente verdadeira alegria na Living vida? for yourself? Viver para você mesmo? Getting stuff Só ter coisas and more stuff? e mais coisas? Or giving? Ou dar? Service. Serviço. God created you for service. Deus criou você para servir. And you won't be truly happy until you become prophet, priest, and king again. E você nunca será verdadeiramente feliz até que você se torne um profeta, um sacerdote e rei de novo. So let me close this sermon Então deixe-me terminar esse sermão by just this simple illustration. com uma rápida ilustração. And I'm speaking to you now who do not know what it means to live a life of service. E eu estou falando agora com você que não sabe o que é viver uma vida de serviço, Who do not have a personal relationship with Christ. que não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Who cannot say, Jesus is my prophet, my priest, and my king. Você que não pode dizer que Jesus é meu rei, meu sacerdote, meu profeta, My number one, meu número 1, my all and in all. meu tudo em todas as coisas. There was a chess champion, a world famous chess champion. Havia um campeão mundial de xadrez. He was going through Europe, Ele estava fazendo um tour pela Europa, visiting some art museums. visitando alguns museus de arte. And he walked into one museum and he saw this beautiful painting, E ele entrou num desses museus e viu uma linda pintura, but it was actually ugly. mas na verdade ela era feia. The title of the painting was Checkmate. O título da pintura era Checkmate. And the painting had two players playing a game of chess. E a pintura, na verdade, tinha 2 jogadores ali jogando um jogo de xadrez. One was dressed up like Satan with his ugly horns Um estava vestido como Satanás, com seus chifres feiosos, and a wicked smile on his face. e uma boca com um sorriso tenebroso. And he was moving his queen over into position to checkmate the young man. E ele estava movendo a sua rainha para dar um checkmate no outro jogador, num jovem jogador. And the young man he was playing against was biting his teeth. E esse jovem jogador estava ali mordendo as suas unhas, And roendo had suas this unhas. look of despair on his Ele tinha face. essa cara de desespero. Satan was defeating him. Satanás estava derrotando ele. It was going to be checkmate. Ia ser checkmate. And the chess champion,
E o campeão de studied xadrez that painting for a while. ficou estudando aquela imagem por um tempo. And all of a sudden, he shouted out at the young man, E de repente ele gritou para o jovem dessa pintura: there's a way you can defeat Satan. existe uma maneira na qual você pode derrotar Satanás. There's a move you can still make. Você tem aí um movimento que você não fez And it will turn the tables. e que vai girar o jogo. And you can checkmate him. E você pode dar o checkmate nele. And then he kind of looked around. He was kind of embarrassed E ele olhou para um lado, para o outro, ficou constrangido porque ele falou em voz alta. because, of course, the young man couldn't hear him. Porque, claro, esse jovem da pintura não podia ouvi-lo. But you can hear me right now. Mas você pode me ouvir agora. I say to you, if you're not saved, Eu digo a você, se você ainda não é if salvo, Christ is not your life, se Jesus ainda não é a sua if vida, Christ is not the one meeting all your needs, se Cristo ainda não está atendendo todas as suas if you're necessidades, depending on people more than se Christ, você está dependendo das pessoas mais do que de Deus, I say to you, there's a move you can make to checkmate eu Satan digo a você, existe um movimento que você pode fazer para dar um checkmate em by Satanás, the grace of the Holy pela Spirit, graça do Espírito Santo, who's willing to bring you to que repentance. deseja trazer você ao arrependimento. Repent, my friend. Arrependa-se, meu Throw amigo. all your sins at the foot of the cross. Lance seus pecados aos pés de And Jesus. cast yourself upon E Christ. lance-se em Cristo. Believe in Him alone for Creia nele salvation. somente para sua salvação. And you will checkmate E Satan. você vai dar um checkmate em Satanás. And you'll have a Savior who can meet all your needs for this E life, você vai ter um Salvador que atende todas as suas necessidades nessa but vida. also for all E eternity. também por toda a eternidade. And you will enter everlasting E glory você entrará na glória and eterna. spend a life of service also in the glorious E heavens, gastará uma vida de serviço também no céu eterno. glorifying the triune God Glorificando o Deus triuno. and having true joy forever and ever. E tendo alegria para sempre e para sempre. Checkmate Satan Dê um checkmate em Satanás. by the power of the Savior who's prophet, priest, and king. Pelo poder do Salvador que é profeta, sacerdote e rei. For every sinner who comes to Him. Porque todo pecador que vier a ele, For whoever comes to me, I will in no wise cast out. porque todo aquele que vier a mim, eu não o desprezarei. Come just as you are. Venha como você está. He can make you a new creation. Ele pode fazer de você uma nova criatura. You'll have a new life, Você vai ter uma nova vida. a life of true joy Uma vida de verdadeira alegria and true service e verdadeiro serviço. in the true Savior, No verdadeiro Salvador, Jesus Christ. Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Dear Lord, Senhor Deus, please bless this message. por favor, abençoe esta mensagem. Help us to love this beautiful Savior Nos ajude a amar esse lindo Salvador who meets all our needs in His triple office que atende todas as nossas necessidades no seu triplo ofício and then makes us desirous and willing to live wholly unto Him. e nos faça desejosos de viver totalmente para Oh, Ele. may we be lovers of Christ, Que nós possamos amar a Cristo, haters of sin, odiar o pecado, defeaters of Satan, derrotadores de Satanás and trophies of grace for Thy glory. e troféus da graça para a tua glória. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amém.